Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Pipocast. Eu sou o Richard Ribeiro e hoje a gente tá aqui pra falar de estômago. Mas antes, hoje eu tô aqui com minha querida Marina, Oi! com meu grande amigo Lucas Frazão, Ó, galera. com o Dr. Cinéfilo Tom Borges Vamos pegar nosso alecrim e temperar uma carninha humana. e, não menos importante, com o Luiz Fernandes. Tira essa porra de queijo daqui, esse queijo não vai ficar aqui dentro não, porra. Mano, culpa. Mas é isso, o 7 de setembro acabou de passar, a gente queria trazer o primeiro filme nacional aqui no Pipocast. E depois de uma batalha gigantesca de enquetes, chegamos em Estômago. E é isso, um filme que foi muito deixado de lado por muitos anos, né? E de um tempo pra cá se tornou um cult brasileiro quase. E a gente tá aqui pra discutir essa obra-prima do cinema nacional. Eu gostaria de dizer porque eu acho que ele foi resgatado por conta de The Bear, porque The Bear é o Não, ele foi série de resgatado Por culinária. causa do BBB, por causa do Babu Santana. Exatamente. Eu sei, mas o Babu no entre BBB nós, que vocês- trouxe esse filme de volta, cara. Mas vocês concordam que o The Bear é a série de culinária que é sobre ansiedade, ou seja, um transtorno, enquanto o Estômago é a série culinária sobre sociopatia? A série não, desculpa, o filme. Cara, eu achei isso genial. É tipo assim, é a mistura de Dexter, sei lá, Dexter, qualquer filme, Hannibal. Se bem que Hannibal também é sobre comida, né? É Dexter misturado com como é que é o nome? Poderoso Chefão, com um toquezinho de cinema brasileiro. É muito fantástico, cara, que eles juntaram. Bom, Psicose tá, é fortemente... Não, Psicose tá bastante assim no filme. Então, é literalmente aquela piada, assim, muito tipo assim, sabe aquele negócio tipo assim, unir gêneros e ideias, como se fosse um prato principal, tipo assim, não tem um pouquinho disso, um tempero disso. Sabe quando a gente faz tipo essas analogias, a gente usa muita comida pra fazer analogia, esse filme é tipo isso, ele realmente é uma analogia culinária, ele junta... Aí se a gente misturar um pouquinho de filme de cadeia, que tem aquele clássico do filme de cadeia, com o Psicose, que é tipo meio filme de assassino, uma coisinha assim meio máfia, ao mesmo tempo uma coisa meio drama culinário e tal. Cara, Não, e a linha do tempo diversa aí, vai, a gente pode pôr um Tarantino se a gente quiser, né? O filme ele vem em partido. Ele é meio tarantinesco por conta de um motivo. Ele tem uma linguagem muito própria. Sabe quando você bate o olho no filme do Tarantino e fala assim, pô, isso aqui é Tarantino? Esse filme tem um jeito de contar a história, um ritmo, uma questão de narração, de linha do tempo que vai e volta, de você ter um narrador não confiável, né? O Alecrim, ele é o que a gente chama, né, se fosse um livro, né, obviamente. A literatura de narrador não confiável, né? Porque ele tá distorcendo um pouco a realidade dos fatos, né? Você tá vendo sobre uma ótica torta. E isso é muito interessante. É uma linguagem muito própria que esse diretor atingiu. Isso, inclusive, eu vou deixar isso mais pro final. Mas isso é o que eu achei um pouco ruim no segundo filme. Porque no segundo filme parece que ele perde um pouco disso. E ele pesa a mão demais. Tipo assim, a gente não vai focar muito no segundo filme. Mas eu achei justamente a coisa que mais me entristeceu no segundo. Mas tipo... Então, essa questão de a gente falar que é realmente uma receita esse filme, é tempero. Tempero você tem que saber dosar. Se você puser, sei lá, manjericão demais num prato, vai amargar. Se você pôr sal demais, vai ficar salgado. Se você pôr, sabe, tipo, tudo que você exagera numa receita fica ruim. E esse filme, ele é muito equilibrado na linguagem dele. Se ele pesasse mais, que é o que acontece no segundo filme, não ficaria tão bom. Então isso me alegra muito, assim, tipo, a linguagem, assim, bem no toque certo pra não ficar, sei lá, exageradão demais, sabe, no jeito de contar o filme. Tem um filme, inclusive, brasileiro, que ele é meio diferentão, assim, nessa vibe, tipo assim, é porque, assim, é ruim, eu não gosto muito dessa expressão, nem parece que é filme brasileiro. É porque a gente, quando a gente fala isso, é porque a gente tá muito viciado numa linguagem do que é o filme brasileiro. Porque produções da Globo, produções
do cinema dramático brasileiro e muitas vezes tem umas tendências muito parecidas. Então, quando a gente vê um filme que foge um pouco desse escopo, a gente fica com essa coisa de nem parece filme brasileiro, o que é mentira, porque tem muito filme brasileiro que a gente não vê. Se a gente pegar, a maioria foge dessa linguagem. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que tem outro filme com a linguagem. Eu acho que ele tem uma cara de filme brasileiro, assim, nos primeiros segundos de filme, cara. Eu também Cara, acho. assim, Não, agora não, finalmente, não. né, já que a gente tá falando que ele tem cara de filme brasileiro, finalmente a representação paulista nesse podcast, a gente vendo ele chegando na Barra Funda, andando no Minhocão, a gente São Paulo, cara. Eu acho que ele tem Assim, na minha opinião, ele tem todo o aspecto de filme brasileiro. A primeira cena, a cena de abertura, digamos, do filme, que é ele explicando sobre o Gorgonzola, cara, aquilo ali é suco de filme brasileiro, assim. Você vê, é o texto brasileiro, tipo, é a conversa que você vai ver em um filme brasileiro de verdade mesmo. Que tipo de conversa. Não, sim. Eu não quis dizer que não parece filme. Foi o contrário. Tem muita gente que vai olhar pra esse filme e fala assim, nossa, ele é tão bom que não parece brasileiro. É nesse sentido. Porque, obviamente, ele tem toda a cara de Brasil, né? Tem nosso grande Babu Santana, etc e tal. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, ele tem uma linguagem muito diferente de muitas obras mainstream brasileiras, é isso que eu tô querendo dizer. E um filme, por exemplo, que tem uma linguagem muito própria, que eu na minha cabeça eu traço meio que um paralelo um pouco, é aquele Dois Coelhos, que é um filme também meio brasileiro, também é bem elogiado, ovacionado, só que é um filme brasileiro muito bem elogiado, também assim, meio diferentão, que vai pra ação e tudo mais, só que eu acho que a linguagem cinematográfica do diretor, a voz da direção do filme, ele pesa muito, soa forçado, né? Essa coisa que a gente tá falando tarantinesco, da linguagem própria. Nesse filme não, esse filme é tão suave que você consegue aceitar numa boa esse jeito. Não chega a ser diferente de contar a história, mas realmente um pouco original mesmo de misturar os elementos e contar a história, Tá né? fora do padrão que a gente tá acostumado a ver, né? É um fato. Até porque eu acho que o principal, embora o Tom falou um ponto certo, ele é um filme que tem várias sutilezas. O filme ele tem vários pontos que vai se amarrando e que vai se misturando, que como um prato vai tendo um saborzinho dele. Só que eu acho que o ponto principal desse filme, que pra mim é o que ele mais acerta, é que ele não tenta ser mais do que ele precisava. Ele é um filme muito simples. Ele é tão simples que, se você parar pra pensar, a história que a gente tá vendo é a história de um personagem. Todos os outros personagens ao redor do Raimundo Nonato, eles não têm um arco, eles são só um apoio pra gente ver a história daquele personagem. A gente não tem um arco do personagem do Babu, da prostituta. Eles têm funcionalidade. Já entrando um pouco no final, né, já falando do filme, a função da prostituta é ela morrer. Tipo, ela tem toda a construção dela é pra ela ser morta no final. Ela não tem um arco, ela não tem um drama, ela não conta a história dela, porque ela é prostituta, porque o cara abriu um restaurante, porque o personagem, o Babu, foi preso. Não tem isso, e não precisa ter. Porque não é sobre esses personagens que a gente tá vendo a história. A gente tá vendo a história do Raimundo Nonato. Então, apesar de ter esses temperos, tem claramente um ingrediente principal, assim, que sobressai, que é o personagem do Raimundo Nonato. Na minha opinião, é a força do filme. Eu acho que é literalmente quase como se fosse uma biografia contada pra gente da história de um presidiário que eles colheram ali no presídio. Qual é a história desse cara? Vamos contar a história dele aqui. E contaram a história dele. Contaram a história daquele personagem, daquela persona. E a gente tá vendo essa história acontecer. De como ele foi parar na prisão, porque desde os primeiros minutos, quando mostra ele na prisão e mostra essa correlação de presente e passado, porque a prisão é o presente, o passado é o que a gente tá vendo fora da prisão. Claramente o filme já esclarece de cara que você vai ver a história de como esse cara parou na cadeia. Fique até o final com a gente que você vai entender por que ele tá preso. Aí a história fica intercalando. Né? Exatamente. Como que ele foi parar ali? O que ele fez ali? Quando ele chegou no primeiro bar, ele fica, vai ser ali. Aí passa um pouquinho, mas não. Exatamente. Na frente. Até porque, Luiz, é uma curiosidade do filme também. Acho que a melhor coisa desse filme, e o que eu mais gostei quando eu assisti, é como que
o Raimundo Nonato, o personagem, ele é construído na sua visão, e com os demais personagens ele é construído no decorrer da narrativa. Porque ele chega, né, ali no começo do filme, ele chega como se fosse um migrante ali, que tá vindo ali do Nordeste pro Sudeste. A gente também realmente não sabe o que aconteceu com ele ali, etc. Mas tudo que a gente coloca de bagagem em cima dele diz respeito muito a você mesmo e aos personagens em volta. Então, assim, ele chega ali... Não o que ele conta pra gente, né? Isso. É como a gente vê então, ele. Ele chega ali... confiança a ele, a inocência dele. A gente vê chegar, o cara que veio de lá. Ele veio tentar a sorte. Ele chega ali na lanchonete, aí o cara já vê, você não tem nada, você é fudido, que não sei o que e tal... Então, assim, você vê que a maioria das pessoas ali sempre espera menos dele, ou espera dele uma ingenuidade, ou espera dele uma passividade, ou qualquer coisa do tipo. Mas no decorrer da narrativa, você vai vendo que não, sabe? Ele é um personagem que ele é muito bem estruturado. Você vê ali aos poucos como que ele vai se moldando, e aos poucos você vai vendo quem ele é realmente. E assim como você vai vendo aos poucos quem ele realmente é, dentro dos cenários em que ele está incluído, ele também vai se mostrando, ele vai comendo pelas beiradas. Então ele vai chegando ali na lanchonete, comi as coxinhas, quando você vai ver ele tá dormindo lá, tá trabalhando lá, quando você vai ver ele tá num outro restaurante ganhando mais... sabe? Então, ele vai comendo pelas beiradas para ele conseguir o que ele quer. Apesar de todo mundo sempre achar que ele é uma pessoa boba, inocente, etc. Não, ele é uma pessoa muito gananciosa. Uma fragilidade. Sim, ele toda hora... aquela postura corporal dele, pode reparar, em vários momentos mostra ele acanhado no canto, como se ele estivesse ali olhando pra baixo. Fica, exatamente. Né, na posição assim, chama posição fetal, né? Na defesa. Várias vezes. Não é a defesa dele, ele tá preparando pra dar o bote dele. Que você e é interessante. Ele se usa dessa ideia do imigrante tolo, vamos pôr assim, deixa todo mundo subestimar ele, e ele usa isso pra manobrar e fazer tudo que ele quer. Porque assim, uma coisa que a gente tem que ver, que eu acho essa questão do filme bem interessante, é que não é um arco de queda de personagem, como por exemplo, um Breaking Bad, que a gente vê o Walter White, ele vai, sabe, se tornando um vilão. Não, o Raimundo Nonato, ele é um vilão, é a gente que não sabe ainda. A história do filme é ele se desvelando, é a gente mastigando aquela comida, descobrindo os sabores, entendendo o que ele é. E o Lucas falou essa questão da simplicidade, e realmente tem dois aspectos muito interessantes nessa questão de focar tanto nele e não nos outros. Primeiro, como é um filme que a gente vai desvelar um personagem, a gente vai abrir camadas dele, se a gente focar demais em outros personagens, a gente perderia esse foco. Mas existe um segundo ponto, que seria do ponto de vista não narrativo, mas de narração, de entender a psique da pessoa que conta a história. Porque a gente tem que lembrar que esse filme ele é contado em primeira pessoa, o Raimundo Nonato, o Alecrim que tá contando pra gente. Por que essa história não é aprofundada em tantos outros personagens? Porque ele não tá ouvindo a voz da cabeça dele, ninguém, né, o tempo todo. Não, ele não se importa com ninguém. As pessoas são degraus. Ele pisa na cabeça das pessoas para ascender. As pessoas são objetos, são descartáveis. Nunca que ele iria contar a história de alguém, contar o passado da prostituta, o passado do personagem do Babu, o personagem do cara lá das coisas. Ele não vai contar, ele tá pouco. Ele não se importa com essas pessoas. Ele é um psicopata. Então realmente não vai aprofundar nisso. E é interessante por quê? Porque ele, tal qual um psicopata, ele não se revela um psicopata. Ele não mostra que ele tá sendo cruel. Ele é frio. Então, quando a gente começa a acompanhar a história dele e tal, como retirante e tudo mais, você cola na dele. Você quer, entender, o que aconteceu, porque ele te seduz também. E eu acho isso bem interessante, sabe? Ele é um personagem que ele é passional. Ele tem sim, ele age pelas emoções e ele é frio.
nas ações em que ele toma. Então, por exemplo, ele chega no restaurante lá do italiano. Então, ele vai ali, vai aprendendo as coisas, chega lá sem saber muita coisa. Aos poucos, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai absorvendo ali. E, ao mesmo tempo, ele vai aproveitando ali daquele contexto para ter os benefícios dele lá com a Iria, né? A Iria, eu acho que vou chegar, vou falar já minha parte logo. A Iria, assim, é uma personagem. É Iria mesmo o nome dela, né? Eu acho que é. É, né? Acho que é assim. Sim. Acho que é Líria ou Íria. Não lembro, mas Acho que é Iria mesmo. Imola. Imola. Sainhas curtas, bota branca. Não. Mas enfim, a Iria, eu acho um personagem muito interessante, assim, a relação dela ali com o Nonato. Porque dá pra perceber a forma como come, que ela degusta a comida, é algo que alimenta o ego dele, sabe? Acho que todo mundo, quem nunca fez um prato diferente, ou vai, sei lá, cozinhar alguma coisa, fazer alguma coisa mais elaborada, aí você fica na expectativa das pessoas comerem e você fica esperando a reação delas, né? Então, a Iria, ela tem exatamente a reação que é o que ele gosta, o que ele tem prazer de ver, como se fosse um elogio, é um carinho ao ego dele, né? Então, ela come ali a comida com muito gosto, com muita... Você vê que ela enche a boca pra falar e assim que ela coloca a comida na boca, ela já elogia, ela fala, tá bom pra caramba isso daqui. Então, ela tem uma relação com a comida que a gente percebe que é uma coisa dela e não é uma coisa que é referente a ele, só que ele enxerga nela essas ações como se fosse dele. Mas não é. Relação de amor pra ele. Isso, mas não é. É a relação dela com a comida mesmo, entendeu? A cena que mais demonstra isso, a cena que mais, assim, captura isso, é a cena que ele tá comendo ela e ela tá ali comendo macarrão. Sim, Tipo exatamente. assim, Porque é uma coisa, é um interesse tipo assim, dela com a comida e não com ele. Eu uso muito. Ele é como se fosse assim, é muito engraçado. A relação simbiótica ali. Ela se alimenta da comida dele e ela alimenta ele com sentimento, com afeto, que ele provavelmente não tem. Porque uma coisa que é interessante se a gente parar pra pensar, a gente sabe muito pouco sobre ele. Por que ele saiu de onde ele saiu? Por que ele chegou ali? Quais são os objetivos dele, assim, objetivos pessoais? Era simplesmente chegar e ele conhecia alguém na cidade, pra ele estar naquela cidade? Se você parar pra pensar, ele é um personagem que tem muita pouca informação. E eu acho Quase que essa como se ele tivesse fugido ali, tipo, ele chega no primeiro lugar que ele para, ele mora. Sim, Não, e isso é interessante porque cada um pensou uma coisa. Ela falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, né? Quando a gente encontra ele pela primeira vez, a gente tem aquele estereótipo. Eu não sou do Sudeste, mas obviamente que aqui no Centro-Oeste também existe esse estereótipo. O retirante do Nordeste e tudo mais, o coitadinho. A gente imputa nele um passado. Ele deve ser alguém sofrido que veio do Nordeste, que tá passando dificuldade. A gente não sabe, entendeu? A gente, como o Lucas falou, a gente não sabe nada do passado dele. E a gente é vítima dele justamente por isso, que a gente vai e fica com. A gente não é que fica com dó, mas a gente é preconceituoso. Essa é a verdade. A gente é preconceituoso e impõe. E o cenário onde ele é inserido é muito específico para isso. Porque, por exemplo, a gente que frequenta São Paulo, esses restaurantes dessas regiões, 90%, se não 100% dos funcionários são imigrantes nordestinos, sabe? No Rio também. O Rio não é muito diferente, não. Você sabe, você frequenta, você conhece, então... Sem falar a questão da cultura italiana, que tem muito italiano. É justamente a questão histórica mesmo, né? Tem muito italiano que veio pra cá, enfim. Então, existe muito essa questão elitizada porque é italiano, que não sei o quê. Mas, na verdade, quem trabalha na cozinha... É os nordestinos. É os brasileiros mesmo. Helena, só uma observação. Eu acho que a escolha por ser um restaurante italiano não foi à toa. Porque, na minha opinião, tá? Foi por causa justamente de pegar essa camada da coisa da máfia italiana, dessa coisa meio suja, dessa coisa mais... Eu acho, tá? Foi minha interpretação. O segundo filme Não, o segundo filme, talvez, não sei se o cara já tinha planejado, mas o segundo filme é muito sobre isso. Poderia, porque assim, eu pensando, poderia muito ser
um restaurante qualquer, tipo, poderia ser um outro tipo de restaurante, um restaurante de comida brasileira mesmo, ou um restaurante de comida francesa. Mas, japonês, né? Italiano, cara, na minha opinião, por que italiano? Porque, tipo, no momento que ele mata o chefe dele, o dono da cozinha, é quase, na minha opinião, tá? Lembra muito aquela cena do Poderoso Chefão do Mike matando os chefes italianos, os domos, assim. É como se ele estivesse matando um chefão da máfia. Exatamente. Né, porque sacaneou com ele. Eu sinto que foi essa pegada. Por isso que foi a escolha do italiano. Não só por ser a questão de São Paulo, que tem realmente essa raiz da Itália muito forte, mas também por ter essa camada, essa mensagem por trás dessa construção do personagem. Eu concordo com você, Lucas, porque se a gente para pra pensar a questão da máfia, tem tudo a ver porque na máfia você tem a figura, né, do Dom, do chefão, e você tem sempre a figura daquele cara que é o braço direito, que é o servo dele, que é o cara que tá lá pra qualquer obra. E o Raimundo Nonato, ele é um personagem muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele é um psicopata, ele não é um psicopata que quer poder, por exemplo. Ele tem uma necessidade de validação muito grande. A Marina puxou muito a questão da comida, né? Da personagem que sente prazer comendo e ele sente prazer de ver ela comendo. Porque se a gente para até pra pensar nessa questão realmente de psique de personagem, ele é um chefe de cozinha. O chefe, ele nunca cozinha para ele mesmo, ele cozinha para os outros. Eles escolheram uma profissão muito boa para fazer essa brincadeira de linguagem no filme, de comparar o chefe de cozinha ao capanga da máfia, né, o braço direito da máfia, porque ele está sempre servindo. Então ele tem uma necessidade patológica de agradar os outros. Então ele quer cozinhar porque ele quer ser elogiado. Ele quer servir e ser elogiado. Ele não quer que os outros sirvam a ele. Ele busca até na escalada de poder servir um chefe mais forte. Quando ele mata lá o personagem, eu não esqueci se é o do Babu que ele mata, ele passa a servir um outro cara. Ou seja, ele tá sempre... Ele é um parasita de emoção. Ele nunca vai chegar no topo da máfia. Ele sempre vai matar. Mas essa parasitada dele, se eu puxar, ela só acontece no momento que, tipo, meio que eu percebi, que eu vendo assim, a linha moral dele é quando não... tipo, fudeu com ele. Ele começa a agir. O primeiro chefe dele. Fudeu com ele, conseguiu o outro. Mas é porque ele é passional. Ele age pela emoção. Ele sente ali o ego dele ferido. Isso. Então, ele sente o ego dele ferido no restaurante italiano, porque o chefe dele pega lá a Iria, que ele tá apaixonado. E aí ele age de forma passional, porém fria, né? Mas estratégica ali. Que é o que ele perdeu. E na prisão foi a mesma coisa. No momento, pra mim, assim, o que fica mais claro, não sei, né? Acho que tem outras cenas. Mas é o momento em que ele faz ali a farofa ali de formiga. Isso. Né? Que ele chega e joga a farofa nele. Que você tá zoando comigo, não sei o que. Ali você já olha o olhar dele, assim, sabe? De raiva, de vingança que ele lança, sabe? Ali na formiga e o queijo. Eu senti os dois momentos ali, a formiga e o queijo. Sim. Que foi o que mexeu com ele. Ele é um parasita, mas ao mesmo tempo ele é um psicopata. Ele pega essa ofensa pessoal, tipo, ofender a comida dele é ofender a ele, diretamente. Sim. É aquele negócio. Igual elogiar a comida é elogiar ele. Eu ofender o queijo dele, falo assim, por que você tá falando do meu queijo? Mas se a gente parar pra pensar nessas sociopatias afetivas, né? Aquela coisa do stalker, ou do cara que, sei lá, que é apaixonado... Agora esqueci o nome da síndrome, do cara que acha que, sei lá, a cantora tá afim dele, etc e tal. No momento em que ele se desencanta com a pessoa que ele é aficionado, toda aquela energia que ele joga em afeto se transforma em ódio. E ele é a mesma coisa. Ele é um parasita que vive de ser agradado, de ser elogiado. E no momento em que os elogios cessam ou que ele se decepciona, ele quer literalmente matar vamos dizer assim, entre aspas, o hospedeiro dele, o hospedeiro do afeto dele. E aí ele vai e passa pro próximo, porque ele tem que passar pro próximo, porque ele cria essa necessidade patológica de ser validado por alguém. É um personagem bem bacana, assim, cara. É muito fundo. Eu acho que tanto ele... Eu acho que ele... Até mesmo a gente falou que ele é o fio condutor mesmo, ele é o que mais destaca. Mas acho que o que mais brilha nele é quando tem a interação dele mesmo. Ele com os outros personagens parece que aflora mais dele.
Cada um meio que é a escada pra mostrar mais dele, a gente ver a relação dele com os outros. É por isso que eu falei, os personagens são funcionais, eles não têm uma função assim, eles não têm arcos, eles não têm quase que objetivos pessoais. Você não mostra objetivos pessoais, você só vê os personagens interagindo com ele pra justamente a gente entender melhor o Raimundo Nonato. Os outros personagens nem sei se são considerados assim personagens de fato. Eu vejo mais como ferramentas narrativas do que personagens, porque eles não têm uma construção, eles não têm um objetivo, eles não têm um antagonismo em relação ao Raimundo. Ele apresenta os personagens como ferramentas. Tipo, esse aqui é o cara que faz o escambo, sabe? Esse aqui o dono do restaurante, sabe? Porque o narrador vê as pessoas como ferramentas, né? Se quem tá contando a história pra gente enxerga todo mundo como ferramenta, obviamente não vai ter aprofundamento de personagem. Outro sentido também é ali, ele lá dentro da cadeia, né? Eu achei muito legal no filme é semântica que fala? É semântica, né? De como fica as posições ali das pessoas. Então, o personagem do Babu, ele sempre fica ali no alto, né? Topo do treliche. No topo da treliche. Então, você sempre vê ele ali de cima como se ele fosse um rei, né? Ele tá sentado ali no trono dele, no alto ali, porque ele tem o poder. Ele é o líder ali dentro daquele ambiente. Enquanto que quando ele chega na cela, ele é quem fica lá no canto, sem colchão, sem nada. E aos poucos ali na narrativa você vai vendo ele trabalhando e manipulando todo o ambiente e as situações para que ele vá conquistando o que ele quer, né? Então como na máfia. Igual uma máfia. Exatamente, né? Mas assim, a máfia mas não no sentido dele tá agindo em grupo. Ele não tá agindo em grupo, ele tá agindo por si mesmo, para si mesmo, e manipulando as pessoas para ele conseguir o que ele quer. Então ele vai almejando, até ele conseguir, lá no final do filme, ele já tá lá no topo, pegou o lugar do chefão, entendeu? Pensando na cela do outro chefe. Sim, exatamente. E aí, assim... Eu só tenho uma dúvida em relação a ele. Eu só teve uma dúvida que no final do filme eu fiquei pensando se essa manipulação dele, se é intencional ou não. Por que eu tô falando isso? Porque ao longo do filme, muitas vezes, por exemplo, a questão dele ter matado o chefe e a menina não foi algo planejado. Ele não planejou aquilo. Ele viu, aconteceu, bebeu, né? Encheu a cara e agiu passionalmente, como você falou. Não foi algo planejado. Então ele iria à cadeia, não foi algo planejado. Não, vou na cadeia aqui porque eu vou agora. Então eu sinto que ele também, ao mesmo tempo que eu acho que ele é um oportunista. Por isso que eu vejo ele mais como um oportunista do que qualquer outra coisa. Mas isso é uma coisa. Sim, mas eu acho que isso é uma coisa que até a série Mind Hunters, aquela série. Uma pena que foi cancelada, essa série é muito boa. Ela vai trazer sobre o perfil de psicopatia. Você tem um psicopata que ele planeja, sei lá, a todos os passos dele. E você tem aquele psicopata que ele é metódico, mas do nada ele foge do que eles chamam de ritual, né? Ele foge do ritual e ele cria um novo ritual, ou adequa um novo ritual dele, né? O que a gente vê claramente é que ele manipula, aí ele chega nessa negócio confortável e tudo mais, e aí no momento que você tem aquela quebra, ele age de uma maneira passional, né? Que vai acabar se ferrando, que ele vai preso, né? Quando ele assassina e come lá esse é o nome da personagem. A Iria. A Iria, isso. E mata o chefe dele, né? E aí, beleza. E aí, ele volta a ser aquele manipulador e planejar e tudo mais. E aí, de novo, ele tem a quebra, né? Com o negócio da farofa de formiga. Você tem aquela quebra. E aí, ele de novo sente a necessidade de matar, entendeu? Tipo... Eu acho que é uma coisa que a gente viu, por exemplo... É uma coisa que a gente vê bastante em séries de psicopata, por exemplo, o Yu, que a gente viu que o cara comete o crime, ele se mete numa cagada, aí ele tenta arrumar toda a vida dele em volta disso, e aí quando tudo dá certo, ele faz outra cagada, entendeu? E aí ele remonta tudo de novo, faz a mesma coisa de novo,
Sabe? Então, por exemplo, o filme não conta, mas ele pode vir de... Ele matou alguém e fugiu pra São Sim, Paulo, pra entendeu? mim, o momento em que ele entra ali na cadeia é a mesma coisa quando ele tá chegando na rodoviária. Ele acabou de sair de um cenário e tá entrando no outro, assim como na cadeia. Ele tá saindo de um cenário e entrando no outro. Então, assim, eu acho que é uma coisa que faz parte dele. Porque tanto que ele, quando ele chega na cadeia, você já vê ali o pensamento dele de querer bolar um nome pra ter um nome de respeito, porque ele não pode chegar lá se chamando Raimundo Nonato, ele tem que ter um nome de matador. de matador, de qualquer coisa do tipo. E aí ele Muito entra pica. ali naquele cenário, ele mapeia, ele vê como que funcionam as coisas, quem é que manda, quem que faz o quê. E aí dentro desse cenário ele percebe, que nem vocês falaram, as pessoas como ferramentas. E aí sim ele começa a agir para ele conseguir ficar numa situação melhor. Então ele chega ali em São Paulo, ele não tem nada, ele não tem casa, ele não tem dinheiro, não tem absolutamente nada. Ele chega, vê o que ele pode fazer e começa a manipular as situações ali para ele conseguir o que ele quer, entendeu? E outra coisa, né? Ele, que é o mais legal do filme, como é narrado por ele, né? Ele faz aquilo tudo de maneira passional, mas pra gente, que é o espectador, ele tenta achar uma justificativa. Não, eu matei ela porque ela me traiu. Eu matei o cara lá das formigas porque em algum momento ele ia me descartar. Então ele mesmo, diferente de, sei lá, uma série U, por exemplo, o cara faz uma cagada, percebe que fez a cagada, não vou tentar fazer mais essa cagada e faz de novo. Ele não, ele faz uma cagada e ele tenta. É um psicopata, ele não sente culpa, não sente remorso. No Ele vai. ele e acha faz uma- a cagada, ele tenta justificar a cagada dele, vamos pôr assim, né? Sim, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que no filme ele tenta justificar só que é ele que conta a história. Então ele distorce, entendeu? Por exemplo, eu acho muito legal. Ele não abre o filme direto ou conta diretamente pra alguém como é que foi parar preso lá. A gente vai descobrir meio que no ápice assim do filme, né? Que eu acho que, se não me engano, é meio da metade, o final do segundo ato do filme, como que ele canibalizou a menina, entendeu? Então, final do ele filme. fez. Cara, A cena É, final, o final, basicamente. a Não, cena Ele é, final, revela, chegando. revela tudo de uma vez. Vocês chegaram é o- a ver é- aquilo chegando? Não, Ele já. tira a aí- bunda dela? não cheguei, mas só que depois que eu parei de pensar, Luiz, o filme dá. Vocês perceberam que o filme dá certas pistas de que o que ele fez foi uma. Porque, por exemplo, tem dois momentos que conecta com o final que eu percebi. Começa com ele falando que ele foi preso por algo imperdoável. Cara, para pra pensar, ele chega na cadeia e ele vai parar na cela onde estão, teoricamente, os picas da cadeia. Isso é falado, ele fala, nossa, tem Sim, cela é. que tem mais de 30, eu tô ali. Aí na hora tu pensa, então ele fez uma coisa que, né? Séria que você mesmo, pensa, né? Não pode colocar ele com Sério? os comuns. Exatamente. A segundo ponto, que é uma pista já dessa passionalidade dele, é quando ele vê a menina dançando, e ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, até que chega uma hora que ele meio que perde a cabeça e já quer arranjar confusão. Aquele ali é já a segunda pista de que ele é um cara que é capaz de fazer alguma coisa, algum tipo de atrocidade por impulso. É a segunda pista. É a segunda pista do filme. E, cara, quando ele volta o restaurante, cena final, né? Que ele flagra todo aquele lance ali do chefe com a prostituta ali. Na hora eu pensei, cara, ele vai encher a cara com... Na hora eu falei, ele vai encher a cara com o vinho do cara. Sabe por quê? Não ia falar daquele vinho. Sim, Não, esse vinho... à toa, não ia ser gratuito. À toa. É. Eu falei Arma assim, de cara, Vinho Chernobyl, cara. alguma coisa vai acontecer com esse vinho. Eu pensando. Eu pensei que ele ia, tipo, pegar o vinho, quebrar Usar pra e matar com o vinho, usar pra matar os caras, alguma coisa assim. Eu pensei, porque é aquela famosa arma na cena, né? Não mostra a arma se ela não vai ser usada. Não fala da porra de um vinho todo especial se o vinho não vai ser usado. Então na hora eu falei, cara, alguma coisa. Aí ele enche a cara, e quando ele começa a encher a cara, automaticamente me remeteu à cena anterior de que, cara, ele vai encher a cara, ele vai fazer alguma merda, ele vai matar os dois, porque ele vai ficar passional. E dito e feito. Tipo assim, o que me surpreendeu mesmo foi ele ter comido a bunda da mulher. Aí eu já não. Essa parte eu me surpreendi. Quando eu vi a isso. carne clarinha na frigideira, eu falei, caralho, tá fazendo carne de porco nessa hora? Por que ele tá fazendo isso? Aí quando subiu, quando mostrou a bunda dela cortada, eu... Caralho, ele lembrou do que o cara falou pra ele no açougue, velho. Cara, que o filé mignon era bunda. Nossa. E quando
Quando ele fala, quero casar com ela, eu quero casar com ela, claramente se pensa assim, cara... Você sei que vai dar merda, é ali que você vê que vai dar merda. Porque claramente ela não ama ele, ela ama a comida dele. Comida. É como se assim, quando ela... Exatamente. Ela tá usando ele pra ela se alimentar, de certa forma, porque é o meu pensamento. Esse filme, as escolhas são muito bem pensadas. O fato dela ser prostituta não é à toa. Ela ser prostituta é o quê? Ela sinta seu ego alimentado e ela sair daquela situação quando ela tá comendo uma comida melhor. Porque, pô, ela é uma prostituta, então provavelmente ela não tá acostumada a comer uma comida de alta qualidade. Vamos botar dessa forma. Então, vocês assistiram aquele filme lá, O Menu? Sim. Sim. O do Sim, Ralph Fiennes. basicamente a O meio mesma dele é meio premissa. merda, mas só que o final é legal. Então, é a mesma premissa, né? Ali tem um chefe, e aí ele tem aquela conversa lá com a menina, que é uma garota de programa, e ele fala, nós dois somos pessoas que estamos aqui pra servir, a gente serve os outros, né? A gente fornece aqui o nosso produto, ela fornece a carne e ele que faz a carne para as pessoas comerem. E as pessoas se alimentam e nem ligam pro que estão comendo. Exatamente. Exatamente. E essa que é interessante, porque assim como é sobre consumo, né? O Lucas puxou essa questão de ser a prostituta, ela faz isso para poder comer melhor, né? Ou seja, ela é devorada para poder devorar, né? E ele faz a comida para ele devorar o afeto alheio. E por que ele é um psicopata? Porque aí a gente começa a extrapolar demais. Quando a gente pensa o que é o oposto da cozinha. E você faz um prato, o prato às vezes na cozinha, por exemplo, o prato da cozinha de alta classe é pequeno e tudo mais, porque você degusta. Ele não degusta, ele é insaciável, ele tem gula. Ele é um poço sem fundo de consumir afeto alheio. E é isso que faz dele, entre aspas, né, um grande psicopata, um cara errado, entendeu? É um filme também sobre pessoas consumindo pessoas e sobre uma pessoa que tem uma fome ilimitada. Pode ser por essa... Eu vejo na forma, eu acho que a relação dele com a comida, na minha opinião, eu acho que a relação dos dois é o prazer, entendeu? Porque a comida, ela serve pra isso. A gente se alimenta pra viver, mas o que faz a gente querer comer uma coisa melhor, sabe? É o prazer de comer. Então, por isso que tem a relação ali dela ser uma garota de programa, né, prostituta, e ele ser um cozinheiro. Mas é aquele negócio, né? Comer demais faz mal, comer demais mata. E essa você que é a sabe questão. onde Ele isso está come representado demais. da relação dos dois? Cara, esse filme tem umas metalinguagens, uns sinais que são muito legais. Quando você vai vendo, vai pensando, você vai pegando, você fala, cara, isso foi muito bem pensado. A sobremesa ser o Romeu e Julieta, ao invés de ser um queijo branco, ser um gorgonzola, não é à toa. O Romeu, ou gorgonzola, o que é o gorgonzola? Queijo podre. É um queijo raipode. É falado no filme. Um queijo mofado. Queijo podre, ele é o gorgonzola. Ele é aquele queijo que as pessoas olham assim, nossa, é um queijo podre, porque ele é nordestino, veio de fora e tal, mas ele tem um alto valor. Só que ele só tem valor se ele estiver junto com a Julieta, no sentido se ele estiver junto com alguém que traga esse valor a ele. Cara, isso tá no filme, gente. Essas coisas estão no filme, são sutis. Como eu falei, esse filme tem muitas sutilezas, mas que são muito legais quando você para pra pensar. Então, aquela coisa de, se fosse um queijo branco qualquer, ou seja, se fosse um qualquer, mas ele não é um qualquer. Na nossa perspectiva, que a gente tá olhando a câmera dele, ele não é um qualquer, ele é o Raimundo Nonato. O fato do nome dele ser Raimundo Nonato também não é à toa. Raimundo Nonato é um nome muito peculiar. Ele podia ser o João. Eu sou o João. Ele não é bobo. Não, ele é o sabe Raimundo que meu emoji Nonato. é uma goiaba. O Raimundo Nonato é um nome muito mais, digamos assim, muito mais excêntrico para um personagem como ele. Ele poderia ser tipo um nome, sei lá, José, João, um nome mais comum. Mas não, o nome dele é Raimundo Nonato. Inclusive ele fala que o nome dele, Raimundo Nonato, sai por causa de uma peculiaridade do parto dele. Ou seja, o parto dele já foi uma peculiaridade. Então o filme dá toda hora usado uma faca pra tirar ele, né? Ele explica aqui. É como se fosse exatamente. uma cesariana, né? Sim.
Ou seja, o filme toda hora dá pequenos sinais, pequenas pistinhas de que a gente não tá vendo um Zé Ninguém em cena. De que não é um Zé Bochinha. Ele é um gorgonzola. Tu não dá nada, fede. Mas, meu irmão, aquele queijo ali, quando você prova, ele tem gosto intenso, poderoso. Ele é o gorgonzola, gente. A primeira cena dele falando do gorgonzola é ele explicando, porque se você parar pra pensar, a cena é ele explicando a origem do gorgonzola sobre uma perspectiva nordestina. Então é quase como se ele estivesse explicando a origem dele. Não tá explicando, ele não. O cara, ele explica em termos, embora ele fale que foi na Itália, mas ele explica em termos todos como se fosse, o cara voltou do batente, não sei o quê. Quase como se fosse uma perspectiva do sertão, que é de onde ele veio. Então ele explicando a origem do queijo gorgonzola, ele tá quase explicando sobre ele. Cara, esse filme é muito foda nesse sentido. Ele tem umas paradas assim que tu pega e fica, cara, que texto inteligente, sabe? Assim, ele é inteligente, é um filme muito inteligente nesse sentido. Lucas, você é muito inteligente, porque eu jurava que ele tinha escolhido o nome Raimundo Nonato por conta da escola do professor Raimundo. Nossa. Não, cara. pensei assim, será que foi Porque essa o referência? salário ó. Poderia ser também, não sei. Eu acho que foi uma interpretação minha, sabe? Eu não tô querendo Não, colocar cara, aqui a no- interpretação assim, ímpar, Ótimo. cara, muito afiada a sua análise do filme. E assim, é esse tipo de conversa que eu acho que faz a gente gostar tanto desse filme, porque é um filme que tava perdido aí, sabe, do cinema nacional. Um filme que ninguém ligava e aí foi descoberto, sabe? Então assim, quantos outros filmes nacionais a gente não tem perdidos, assim, que são pérolas igual esse, sabe? Sim. A gente tem que ir atrás, E eu vou sabe? dizer uma Ver mais coisa, filme ô, nacional pra Richard. poder falar essas coisas também. Romeu e Julieta, pra mim, é mais gostoso com queijo coalho e goiabada. O que significa? Tal qual você usar um queijo diferente pra compor a goiabada, eu acho que é isso que esse filme traz. Ele não deixa de ser um Romeu e Julieta, ele não deixa de ser um filme brasileiro, né? Tem toda a brasilidade, só que é muito legal o jeito que a gente tem um filme brasileiro sobre psicopata e mistura culinária, que mistura cadeia, porque a gente sai muito desse escopo Canibalismo. e canibalismo, de tipo assim, tem como a gente falar sobre brasilidade, sobre questões nacionais? Pô, a gente ficou falando um tempo aqui sobre imigrante, cara, nordestino, sabe, migração nordestina. Tem como a gente falar sobre tudo isso sem fazer aquele filme tipo Favela Sofre, sabe? Aquele filme Sem ser um interior. filme de comédia Em- escrachada da em- Globo Filmes. Falando de interior. crime, mas sem ser um crime do tipo Tropa de Elite ou qualquer coisa do tipo. O ou Sequestro de interior, ônibus, o tipo 74, esses filmes assim. Sabe, tipo, tem o pessoal. Eu esqueci agora o nome do estúdio de filmes. Que é um pessoal de Minas, que faz uns filmes bem legais agora. Não, a Biônica Filmes, Acho que é a Biônica. Então, a Biônica cara, faz bastante coisa. a gente tá tendo realmente, assim, das últimas décadas pra cá, uma valorização desses filmes que tentam contar um Brasil fora de uma hegemonia. E esse filme, ele é muito isso, tipo assim, ele não parte daquele olhar que a gente sempre tem no Brasil, a gente tem um olhar bem diferente, né? Tem um... agora me falhou a memória, mas tem um filme, por exemplo, que ele tem, é do Babu, inclusive. É um filme que ele pega um pouquinho de Velho Oeste, ele vai falar sobre questão de homens que não sabem resolver as questões masculinas, direitos, como Aquele o Mundo divórcio. Eu esqueci agora, acho que é o Mundo Cão Cão. ou Acho não? que é o Mundo Cão. Enfim, é um filme muito bom, cara. E é um filme Sim, assim, meio de Velho Oeste, meio. Ah, não é o Mundo Cão, não. Não, o Mundo Cão Ele é é- recente. O Mundo Cão é do É. Lázaro Ramos. Isso. E tem o E Babu também. tá. Não, mas. Não é Não, o Oeste é o outra filme vez, mais não, é? novo. É, o Oeste outra vez, isso. Então, o Oeste outra vez, por exemplo, ele é um filme bem, tipo assim, ele pega um tiquinho de western, ele vai falar um pouco de interior do Brasil e tudo mais, né? Ele se passa em Goiás, inclusive, por isso que eu tive muita vontade de ver ele. E você vê, cara, tipo assim, ele pega e ele vai falar sobre questões também pessoais, assim, de masculinidade, principalmente no Brasil e de interior e tudo mais.
mas de um jeito bem único, assim, pegando uns elementinhos de western. Então, tá sendo muito bom, cara, que é aquele negócio que a gente falou das animações no episódio passado, né? Nossa, que bom como as animações estão incríveis. E eu sinto que, não sei se foi por conta do streaming, não sei se foi por conta realmente da valorização cultural que a gente teve no cinema nas últimas décadas, a gente tá tendo muitos filmes bons, né? E mais uma vez... Eu acho que a gente teve por conta do streaming, a gente teve uma diversificação cultural, cara, de filmes brasileiros. Mas, Richard, lembrando que a gente tem a campanha Pipocast reagindo ao filme do Jovem Nerd. Não se esqueça. Não é a campanha, a gente vai fazer, a gente vai ver o filme do Jovem Nerd. Pra encher o saco do Jovem Nerd nas redes sociais, que o Pipocast, o podcast rival ao Jovem Nerd, vai falar, vai julgar o filme deles. Não, mas o Ian SBF tá no filme, eu boto fé, ele fez Entre Abelhas. Beleza, e depois? Aliás, denúncia, era pra gente gravar sobre Entre Abelhas, mas só eu e o Richard votou. Só a gente gosta desse filme, então. Eu não sou muito fã de Entre Abelhas, não. Eu acho ele um filme, assim, eu entendo o que ele quer falar, mas eu acho que a forma, a direção, eu acho bem... Mas é uma opinião minha. Eu acho, sabe o que eu acho de Entre Abelhas? Seria um maravilhoso curta-metragem. Não precisava fazer um filme. Falou tudo, mano. Porra, Ele é um minha opinião sobre Entre Abelhas, eu não... Cara, é um filme que fica sono. O problema de Entre Abelhas é porque é o seguinte, eu não entendi. Não dá, né? Como Vamos ser sinceros aqui. Eita. Só Porsche não dá. Cara, ele está atacando Porta dos Fundos, Jovem Nerd. Eu gosto do cara, Porchat nesse sendo filme, sincero, cara. O meu único problema com Entre Abelhas é porque eu não entendi, porque é uma trilogia muito estranha. B-Movie, Entre Abelhas e Beekeeper. Qual que é a relação? Não, o Tom tá comparando o estômago com Transformers, vamos lá. Não. O que eu quero dizer é, Transformers 1 é um bom filme. A continuação estraga o gosto do primeiro. É a mesma coisa com o Estômago. Eu acho o Estômago um filme do caralho, mas a continuação, pra mim, estragou um pouco do primeiro, sabe? Mas Transformers tem uma carta de salvação aí, porque foi o problema da greve dos roteiristas. Isso daí A greve dos roteiristas... Tá uma bagunça isso aqui. A Foi greve dos Transformers, roteiristas... foi 007 Não, nessa peraí, Luiz. Você tá falando que a greve dos roteiristas durou de Transformers 2 até hoje? Não, mas aí, quando desanda o caldo, já era. Não, pô, não. Ô, Luiz, com exceção talvez de Bumblebee, foi tudo uma bosta. Que isso, o últimozinho é legalzinho lá, dos dinossauros. Não é, cara. Que isso? Não. É uma coisa legal que no final eles falam assim, iniciativa de Joe. Aí isso tudo bem. Acho que foi uns 2 ou 3 anos atrás, eu resolvi rever o primeiro, porque tem essa mística, né, de que o Transformers 1 é um bagulho. Cara, se você analisar bem... É bom. É um filme... Não, cara, não é. Só que ele é um filme que tem tudo que um adolescente, que foi a época que a gente assistiu o filme, gosta. Esse é o lance do Transformers. Mas essa Ele com essa ótica, cara. Exatamente. Ó, eu vou te dar uma noção, Lucas. Esses dias pra trás eu comi uma pizza de cheesecake de morango. Tinha chocolate branco, cream cheese, morango, castanha. Uma delícia. O problema é que eu pedi essa pizza grande. Que porra é essa? Eu pedi essa pizza só pra mim e pra minha irmã. Então, eu e ela teve que comer uma pizza inteira disso. Então, um pedaço é gostoso. Comer a metade dessa pizza é muito... Você não suporta, entendeu? É esse o problema do Transformers. O Transformers 1, ele é uma mistureba boa, mas tinha que ter parado lá, porque, tipo assim, mas aí se você for tá, além... Não é uma pizza, cara. A partir do momento que você transformou num é um cheesecake, a partir do momento que você chama de pizza de cheesecake, ela perdeu o efeito de pizza, ok? Não é uma pizza, é um cheesecake no formato de uma pizza, mas é um cheesecake, cara. Aceita isso, aceita. Mas essa que é a questão, tipo, não presta, entendeu? É uma ideia muito idiota. Que nem quando inventaram a porra do... Que nem quando inventaram a porra do hot dog de Hot Philadelphia. Já pegaram essa porra? Não sei nem o que é o Hot Philadelphia. Você sabe o que é Hot Philadelphia, não? Que é tipo o McMahon, só que frito. Um cream cheese. O temaki... O temaki é o cone. Tem um que é tipo... Tá falando do hot roll. O hot roll... Que é tipo igual o temaki, só que aí ele é frito. É a mesma coisa do temaki. O hot roll.
É o hot roll, só que o recheio dele é de Filadélfia, que é um monte de legume, é pepino. Não, e também tem. Na Filadélfia leva creme cheese. É porque leva creme cheese. Aí inventaram um hot dog daquilo, que é como se fosse o roll, só que eles não cortam, então é uma tem um formato de uma salsicha. Fizeram um roll maior, abriram no meio e botaram outro dentro. E chamam de hot dog de Hot Philadelphia, de hot roll. Só que não é. Meu Deus! O brasileiro não tem limites. Cara, a minha tia que mora no interior, que lá tem uma pizza, a pizza caipira deles, vem frango, milho e alface na pizza. Alface, cara. Vem alface na Mas pizza. cara, é igual em Minas, tem muito hambúrguer, tem umas hamburguerias em Minas que tem a porra do hambúrguer de pão de queijo. Em vez de usarem pão, eles usam pão de queijo gigante. É enjoativo pra porra, porque mas não é hambúrguer, é grande. É um pão recheado, porra. Não é hambúrguer. Não. Os caras fazem igual um hambúrguer, só que em vez de pão, eles pegam um pão de queijo do tamanho de uma roda de carrinho de mão, corta no meio e coloca. Mas posso falar uma parada? Não é uma má ideia, Tom. Não é uma ideia. Eu não acho uma má ideia também, não. Não é uma má ideia. Se você der uma mordida, se você comer um inteiro, você vai achar enjoativo, entendeu? Não, eu consigo me ver comendo inteiro, cara. Eu também. Cara, pão de queijo é bom, pô. Esse aí realmente foi uma boa ideia. O resto não, mas esse foi uma boa ideia. Pizza doce eu sou contra já, então... O quê? Cara, a pizza de banana nevada é a única que eu tolero das pizzas doces. De resto, pra uma mim, aberração. é um doce no formato de pizza, mas não é pizza. Eu não gosto de pizza de chocolate. Eu gosto de bordinho de chocolate na pizza de sal. Isso aí é bom. Você deixa a borda pra ser a sobremesa depois? Nossa, cara, uma pizza de pepperoni com uma bordinha de chocolate. Aqui perto, tem uma pizzaria aqui perto de casa. Eles fazem uma ideia que eu acho muito foda. Eles fazem uma borda. Daquela... Acho que a única pizza doce que eu gosto é aquela que é com goiabada e queijo. Que é Romeu e Julieta. Essa daí é muito boa. Eu tenho um problema muito sério com goiabada quente. Eu acho um trem nojento, goiabada quente. Tem uma pizzaria aqui perto que eles fizeram uma coisa genial, né? Assim, genial não, mas acho uma boa sacada. Eles têm uma pizza que a borda deles é tipo uma massinha, assim, um pãozinho bem fofinho. Aí junto com a pizza vem como se fosse um copinho. Você escolhe o molho, tem molho cheddar e tal, pra quando você terminar a pizza, você pega a borda e molha a pizza no molho, da sua casa chama Pizza Hut? Só pra saber. Não. Porque literalmente a Pizza Hut você descreveu. A Domino's, a Pizza Hut. Eu nunca vi isso no Pizza Hut, cara. Não, eles não vendem a borda. O que vem bordinha? É o Pops da Pizza Hut. Não, mas eles vendem separado. Isso aí, eles trazem a pizza inteira normal e junto vem o molho. Um copinho de molho. Copinho de molho. Aí, tipo assim, tu comeu a pizza, aí sobrou aquela bordinha, e às vezes o pessoal não gosta de comer, tu pode pegar, sobrou a bordinha, tu pega a bordinha e bota no molho. Entendeu? Ou seja, eles pensaram além. É igual tem uma hamburgueria aqui perto do meu prédio, chama Los Tacos. Eu achei a ideia dele genial. Você sabe o molhinho da casa, o molhinho verdinho da casa? Aquela maionese caseira da casa? Que não pode faltar. Guacamole? Maionese caseira, maionese verde. Obrigado. Aquela maionese verde. Tem que ter nos lugares, cara. Maionese caseira da casa. Tem que ter. Os caras foram além. Eles colocam já dentro do sanduíche. Eu achei isso genial. Eles cortaram meu processo de colocar. Pra que eu vou colocar no meu sanduíche se o sanduíche já vem com maionese caseira da casa? Perfeito. Mas eu não gosto que o meu sanduíche venha com as coisas que eu quero pôr nele. Tipo, ketchup dentro do meu sanduíche. Não, eu quero pôr ketchup no sanduíche enquanto eu vou comendo ele. Mas eu achei muito Esses bom. condimentos tem que vir separados. Você não pode vir no lanche em si. É parte da experiência, pô. Vou fazer igual o americano. Abre o lanche, joga o ketchup dentro, fecha e come. Não, joga um pouquinho, come. Joga mais um pouquinho, come. O último pedaço, eu sinto mais gosto da maionese do que do lanche em si. É isso. Eu me lembrei quando tava vendo esse filme. Tem um lugar que eu vou aqui no Rio. O Luiz, que é daqui, deve saber. Miguel Pereira, Luiz, tá ligado? Uhum. Então, em Miguel Pereira, a cidade de Serra aqui do Rio. Muito bom, por sinal. Tem uma coxinha lá, tem uma mulher que vende uma coxinha. Cara, quando o nego tava comendo a coxinha que coxinha boa, eu lembrei da coxinha da mulher, porque a coxinha da mulher é absurdo. É a melhor coxinha que eu já comi. Absurdo. Tanto que ela lança uma fornada. Se você não estiver esperando lá, acaba. Não tem essa de, vou esperar, vou voltar, acabou. Tem que esperar outra fornada. É muito rápido. E eu me lembrei dessa merda. Eu falei, caralho, a coxinha lá de Miguel ia cair bem pra caralho agora. Eu pensando, vendo o filme. Será que a notícia da coxinha de carne humana é o que inspirou o cara a fazer esse filme? Pensando bem agora.
Talvez o filme tenha inspirado a coxinha de É carne humana. 2006, né? Esse filme, né? 2006 ou 2005? Quem sabe a coxinha de carne humana não foi um viral pra poder divulgar o filme. Quando que foi isso aqui? Não, 2012. 2012. Ah, 5 anos depois. Aqui a vida imitou a arte. Eu sei que no Rio tem coxinha de camarão e no Rio vocês também tem a coxinha de carne moída. Não, aqui no Rio, não sei se tem em São Paulo a Ragazzo, tem? Não, tem Tem, aqui cara, no São Paulo. Se perguntasse pro Tom, ainda ia, pô. Porque ele vai Ah, fazer mas beleza. cirurgia, Não, né? às vezes não foi pra... Não, Ragazzo tem coxinha de tudo. Não, mas é Em São cultural Paulo ter só tem uma nos coisa, lugares felicidade. geralmente coxinha de carne moída. Eu só queria saber se essa atrocidade é só do meu estado Não ou é coxinha, comum na nos verdade, outros assim, não também. é coxinha de carne moída, é quibe. Né? Não, é porque quibe tem e uma bolinha de atrocidade. carne. Eles não É porque, fazem assim coxinha, como- o formato coxinha Só coxinha. é só coxinha. Sabe? Não, é porque assim, tem bolovo, É, só que é coxinha. ok, bolovo, tem a coxinha com. Tem o quibe com ovo dentro. Agora, cara, não existe coisa mais triste que você pegar uma coxinha, dar aquela mordida e ter carne moída, mano. Oh, na moral, Concordo. tristeza demais, cara. Tem coisas que não podem ser mudadas. Cara, mineiro é Tem coisa- sádico, velho. Que isso? Se o Raimundo Nonato chega num lugar, come uma coxinha e dentro da Ei. coxinha tem carne moída, ele mata o dono do bar ali. Você vai fazendo essa merda. Coxinha, cara, tem que ser de frango. E digo mais, sem catupiry, porque o catupiry é uma máfia que eles enchem a coxinha do catupiry Não, 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 pra não, 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 ter não, frango. Não, vou te falar, a coxinha da Não, a não, coxinha não, da não, que eu falei, coxinha de bicho, catupiry é bom, o catupiry, ela bota na dose certa, ela não enche de catupiry, ela bota... Cara, essa coxinha é absurda, é muito boa, é tudo A equilibrado, sabe o coxinha de equilíbrio que catupiry dá? é empada sem azeitona, pô. O Thanos Depende. pegou essa coxinha, botou no dedo e falou, o balanço perfeito, assim, na coxinha no dedo, assim, Thanos. Cara, essa coxinha é muito É. boa. Coxinha tem que ter catupiry, assim como empada tem que ter azeitona. Não, mas é que o problema é que existe a máfia do catupiry, que não é catupiry de verdade, que é só um creme branco horrível. E aí você Não, vai não. comprar uma coxinha É, e aí não é é a máfia. 90% Tem essa recheio é safadeza aí. isso e 10% frango. Eu fico muito puto Mas aí quando tem isso a acontece. máfia da coxinha que eles colocam, sei lá, não sei se é batata ou o que é tipo assim, é um recheio sabor frango, não é realmente frango. Uma coxinha de batata é bom. A máfia do cheddar foi grande também. Ao invés de ser creme de cheddar, é sempre a bisnaga de cheddar. Tem uma padaria do lado do hospital que eu trabalho, e eu juro por Deus, a empada, eu não sei como, eles compactam um frango inteiro numa empadinha, eu não sei como. A hora que você abre a empada, faz assim, ó, pum! Explode frango pra tudo que é parte, é um frango compacto. Você tem que comer empada com faca. É fechado o frango a vácuo da coxinha. Eu não entendo como. Aí é pica, meu. Aí é pica. Vocês têm que, quando vir pra Goiás, provar o empadão goiano, que é coisa de maluco. Porque imagina que alguém fez a atrocidade da Arca de Noé de misturar o porco com a galinha, só que não de uma maneira reprodutiva, mas de uma maneira culinária. Então, cara, é empada com porco e Da galinha. próxima É vez que você vier incrível. em São Paulo, eu vou te levar pra comer Frango com cuscuz bacon. paulista. Pô, mas é incrível. Não. Cara, não. Vergonha. Imagina o recheio de empada. É, Gente, isso eu que quero você ver faz muito barato, é coisa que de o Richard- psicopata que vai ser da porra. A gente Mas vai olha só, cara. esquecer a existência do... Cara, Não quer olha levar só. pro São Paulo, Do tem que Paulo recheio. Isso daí não. Cuscuz paulista Não, é não, bom, cara, eu imagina- gosto. Não é. Eu É gosto. uma merda. Pô, cara, imagina uma merda. uma empada grandona. Recheio de frango delícia, com bacon, paio, aquele lombinho de colocar em feijoada, sabe? As carnes nobres de porco, paiozão, bacon, não sei se é Carne pernil ou seca. lombo que geralmente eles colocam. Não, é a parte de carne de porco mesmo. E é as duas carnes misturadas, essas carnes misturadas dentro da empada. E se você tiver sorte, algumas vão ter umas lascas de piqui. Cara, é perfeito, é dos deuses. A coisa Empadão que eu acho goiano é estranha de incrível. Goiânia pique é muito ruim, É que eles Ailton, colocam desculpa. queijo na pamonha doce. Queijo no pão. Mas tem Sim. queijo Mas na é pamonha óbvio, é doce igual aqui? enroladinho. Não. Pô, é igual Não, enroladinho gente, de é queijo. doce. Enroladinho de queijo é Não, você não doce, pô. salgada. Não, a gente não compra essa versão, mas tem a opção aqui do lado de casa, pô. Não, pera aí. São Paulo não tem um enroladinho de queijo com leite condensado e coco por cima? Aquele enroladinho de queijo doce? Nunca vi isso, Não. cara. Não Então, é possível. Então parece que a Não, pessoa eu que já se formou comi. de São Paulo Não, por não, 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 folhetos. Eu já. Por tudo Não, que você eu foi já pra comi. Goiás. Enroladinha, eu já. Não.
Vocês não vão histórias contadas de me quem fazer foi e esse contou pra gaslight. ele que Eu você tive inventava. aí em São Paulo há 2 meses e eu comi enroladinho de queijo doce aí em São Paulo. Vocês não me veem com esse gaslight, não. Não, mas aí que restaurante que você foi comer isso, cara? Porque Será eu que é nunca São vi Paulo isso. mesmo? Foi uma comida específica daquele restaurante, pô. Não foi uma coisa que é Não popular foi em Guaratinguetá, não? Mas é enroladinho de queijo. É isso, ué. Nunca vi isso. Na minha vida Pô, inteira cara, aqui é em São coco. Paulo. Aquele Não. creminho doce, tipo assim, às vezes é um leite condensado, às vezes é um açúcar derretido, alguma coisa assim, porque negócio de rosca, e eu coloco por cima, pô. Sério mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta pra Que vida vocês. triste vocês têm. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, pro Tom, principalmente o Luiz Às da vezes minha foi um região, sonho que você então teve, nem você tá preciso achando que é perguntar, mas verdade? pra vocês, Tom e Marina e Richard. Quando vocês estão, tipo assim, porra, tô a fim de comer um podrão na rua, um lanchão de rua. Qual é o lanchão de rua de São Paulo, de Goiás, assim, quando vocês querem comer lanche de rua, tá ligado? Aquele lanche da barraquinha Cara, de rua. Em Goiás É tem uma um coisa que cachorro-quente. não tem. Quentinho É o hot dog, É. né? É um dogão de Osasco, com pombo, O pro- com vinagrete, com purê de batata. É, Então, que lá no tudo. Rio de Janeiro Em eles colocam Goiás- ovo de codorna no É. Em Goiás, a gente não tem. A gente não chama de podrão. Ué, Ovo de ué, codorna, em não. Goiás, São Paulo não? Aqui em São Paulo o cachorro quente Passas. Ué, tem que ter um codorna. Passas, Ó, meu a gente- Deus. Não, Eu já que cachorro Goiás, a quente gente- Eu não original gosto, eu é peço pra tirar, pão, mas Eu só salsicha, aceitei purê, o batata purê de palha e batata, vinagrete. porque o purê de batata é isso, ajuda não tem, a não tem que cimentar. inventar de botar ovo de Não, tem que ter o codorna. resto das coisas. Cenoura, Aqui- beterraba. O problema é aqui que no Rio, vocês ervilha, têm uma tudo. vida muito triste, porque em São Paulo tem o podrão, que é o cachorro quente. No Rio tem o podrão, que também é o cachorro quente com ovo de codorna nos caralho. Em Goiás, a gente também tem o podrão, que é o cachorro quente. Só que aqui você tem o plus. Você tem o pit dog. O que é o pit dog? O dog é de cachorro quente. O pit é de pit stop. Porque tal qual um Fórmula 1 que necessita de combustível forte, vocês não estão preparados para um lanche de um pit dog. Que é literalmente a mistura entre o hambúrguer e um cachorro quente. Porque é pão, carne de hambúrguer, queijo, presunto. Se tiver peito de frango, vai um filé de frango. Se tiver um lombo, vai um filé de lombo. E salsicha, e batata palha, e milho, e ervilha, e purê, e Cara da abacaxi, diarreia. e alface e tomate. É o x-tudo de pit dog. Se não Isso tiver Tá, no tá igual mínimo, aqueles hot dogs que vem no hambúrguer, Marmitex que a gente ah, compra, que vem um Marmitex inteiro e é um cachorro é Deixa pra eu falar. deslocar a Rapaz, mandíbula olha de só. criança. Se não Luiz é tiver carioca como salsicha, hambúrguer, presunto, queijo, batata palha, É, eu Por quero favor, imagem. imagem É disso aí, uma tá? delícia. De imagem disso daí, tá? Rapidinho, o Luiz é carioca como eu, Pode. ele não vai me desmentir. Mais do que o hot dog aqui no Rio, eu acho que quando se fala de lanche de rua, que assim, tu vê em vários cantos, é o famoso pastel com caldo de cana. O pastel com caldo de cana Ah, não, forte. isso aí É tem muito toda mais. Ah, não, isso Ó. aqui é Não, qualquer mas coisa vai, já. tá, Tem mas tanto- vai, você vai, vai na vai, Liberdade, vai, cada sei. esquina tem. Você pega um cruzamento, nas 4 ruas, nas 4 esquinas tem uma barraca. Em qualquer tipo exatamente. de Aqui é feira que muito você forte, imaginar, bolinho de sempre aipim com tem uma carne barraca de seca. pastel. Caraca, É tem isso, imagem é mesmo. Seca e Isso a, é o famoso. a barraca Ah. de ponto de caldo de cana e coisa. Esse que é o grande lanche do carioca, que você mais vê cheio. Até o hot dog no Rio de Janeiro, por que pareça, diminuiu muito, cara. Tá mais raro. Não tem Então, mas tanto é hot dog. que o pastel, ele não chega a ser uma refeição, ele é um snack, eu acho que eu vejo assim, é um lanche rápido. É um lanchão, 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 tá não ligado? O tá dogão original, é tipo assim, é o pastelzinho, almoço, tá ligado? Eu vou comer um dogão, ele vale pelo meu almoço. Tem os É, podrão entendi. também, que é lanche, né? Tipo hambúrguer. E aí vai tudo que tem direito no meio, queijo, presunto, tudo que você imaginar. Também tem aqueles lanches de... Como é que é aquela... Ah, o churrasco grego? O churrasco grego. Bom que Nossa. o suco custa R$1, o cara faz o suco no mesmo balde que ele lava o chão do, Sim. do negócio. Cara, mas aqui, uma coisa que tinha antigamente aqui no Rio era o prensadão, já ouviu falar? Ô, Lucas, rapidão, eu cometi um crime muito grande que eu esqueci. O X-tudo ele tem ovo, obrigatoriamente. Tem que ter salsicha, ovo, presunto, Ó, queijo, salada É e até minha mãe batata vai ter palha. um. Mas, enfim, Eu quiser. isso aqui. O Luiz, tu se lembra Não, do o X-tudo prensadão? ele inclui o X-egg. É, Sim, sim. ele é todos os outros X num só. Exatamente. É, por isso que é Luiz, X-tudo. Tu já chegou a comer o prensadão? O prensadão, Não. vocês não conhecem, Não. então é uma coisa aqui do Rio mesmo. Prensadão Não. não se acha tanto como achava antigamente, mas ainda tem alguns lugares. É tipo o que o Tom falou, são várias coisas, só que eles parece que eles botam pão numa prensa hidráulica. Sério? Ah, mas o Esse Eu já X-tudo vi ele é cachorro feito numa quente prensado aqui, mas lanche normal eu nunca vi, não.
Não, Mas o não. X de pit dog ele é como se feito fosse um impresso, cachorro não dá prensado, conta de só que não fechar. é tipo só a salsicha. É tudo tem direito, filho. Tudo. Normalmente isso é pra tem Exatamente. coisa demais Aí que não você- vai fechar no Velho, o cara normalmente. faz A aquilo. natureza não O fecha cara isso. faz o seu lanche, parece Tem que que tá ter intervenção secando uma humana. camisa, assim, ó. Tá ligado? Mas foda, o viado. X-Tudo também, o X-Tudo ele tem que ser apertado. Senão é impossível de servir ele. Fala de comida é muito bom, né, cara? A comida conecta as pessoas. Tem uma coisa que eu até esqueci de falar, que é muito importante que o filme aborda também de forma sutil, nesse ponto que o Tom tocou, como a comida, ela, não importa se você é um preso, se você é um dono de um restaurante mais chique, se você é um dono de bar, mas como a comida, ela conversa com todas as camadas sociais. Tipo, é uma coisa que Sim. é como se a conexão das pessoas é comer bem, né? Todo mundo quer comer bem, seja de uma prostituta, de um preso, de um dono de um restaurante mais chique, né? De uma pessoa mais... Então, é uma brincadeira também social que o filme faz de mostrar que, cara, a comida conecta classes. Rico, pobre, prostituta, preso, bandido, cara, não importa. Todo mundo quer come. bem. Não, E essa questão de é comer bem. É diferente. Não, aí tá. E comer Existe é uma classe uma coisa... apenas que está fora, então, que são os marombas. E os caras não comem por prazer, o cara come por nutrição apenas. Triste, tá? É triste. O Luiz que tá indo nessa vida é triste. Porra, você ser obrigado, se você olhar pra um prato e falar, caralho, tem que comer tudo isso ainda. Nossa. É uma coisa assim, é uma coisa interessante, porque quando a gente para pra pensar também em culinária, cara, assim, foda-se, o Hit já vou falar. São Paulo não tem culinária. Vocês têm a culinária de imigrante, entendeu? De imigrantes. A comida italiana. O único prato verdadeiramente paulista é o cuscuz paulista. E olha só a merda que é, hein? Cara, olha só, a comida. A gente esquece, a gente joga debaixo do tapete. A comida italiana entendeu? A comida italiana, a gente elogia e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que os italianos vieram migrados pra cá. Eles vieram, assim como nos Estados Unidos, por exemplo. Eles tudo bem, a gente tá falando aqui na sociedade branca e tudo mais, mas eles ainda assim são uma minoria. As comidas que a gente consome, que a sociedade consome, são sempre comidas de minorias. Também é uma coisa bem interessante, né? Que a gente come... Quem cozinha, quem serve, justamente são classes que servem, né? Por exemplo, cara, o tanto de restaurante nordestino que tem em São Paulo. E São Paulo culturalmente despreza o Nordeste, entendeu? É um dos alimentos mais consumidos em São Paulo, é uma comida italiana, né? E acho que a gente consome em São Paulo mais do que na Itália. Então, assim, olha só, vocês de São Paulo consomem o que é de fora. Vocês consomem comidas nipônica, muita. Vocês consomem comida italiana. Vocês consomem muito. A maioria dos restaurantinhos de familiares de São Paulo, eu vi isso uma vez no dado estatístico, a maior parte vem de comida ou mineira ou nordestina. Que são os migrantes que vieram. Ou seja, São Paulo é alimentado culturalmente por aqueles que servem a São Paulo. São Paulo então, é feita pelos imigrantes, sabe? Comer por exemplo, porque eu sou filho de pessoas que vieram do Nordeste, sabe? É muito difícil você conhecer pessoas que são de São Paulo mesmo. As pessoas que são de São Paulo mesmo, é aquele pessoal da Vila Madalena que vira meme, que é os caras que falam, pô, meu... É tudo descendente italiano. E os descendentes italianos, entendeu? Então, tipo, não existe a cultura paulista, vamos pôr assim, alimentícia, porque é uma terra feita de gente que veio pra cá, entende? Então não tem como ter uma coisa daqui. É o grande cuscuz paulista, é isso que você tá dizendo. Exatamente. É a mistura de coisas de todos os lugares que dá uma gororoba ali que a gente gosta. Então, isso que é legal, né? Tipo, a culinária, culturalmente falando, ela revela relações de poder de quem tá comendo e quem tá sendo comido, de quem tá em cima e quem tá embaixo, quem tá disputando, sabe? Cara, é louco quando você para pra pensar assim. Então, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Oi. Na relação de poder, você é quem come ou quem é comido? Esse foi mais um Pipocast.